Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nessa noite eu me propus falar sobre a cura, a necessidade de nós curarmos a nós mesmos. Allan Kardec, ele expressa de diversas formas, quando ele faz a referência à ideia da perfeição. Em O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, ele registrou a seguinte passagem: progredir é condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade, e criado incessantemente também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante dessa escala. Ou seja, ninguém nasceu em perfeição absoluta. Ninguém foi criado espírito perfeito. Ninguém que está aqui hoje foi criado nessa perfeição por Deus. Nós estamos na busca da perfeição relativa, pois nós sabemos que a perfeição absoluta somente Jesus a tem. E os que estão lá no plano espiritual, nesta condição, a de ter encontrado a perfeição relativa, chegaram a essa perfeição através dos seus próprios méritos, através das suas próprias conquistas. Nós, simples espíritos imortais, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar e nós precisamos evoluir espiritualmente. Nós precisamos passar por diversos problemas, nós precisamos passar por diversos tipos de dores. E em alguns trechos dessa nossa caminhada, dessa nossa vida, nós acabamos nos perguntando o porquê de determinada situação, o porquê que nós estamos passando por determinado problema. Mas nós precisamos entender que esse processo, o passar por esse processo, ele faz parte justamente do nosso processo de evolução, do nosso processo evolutivo. Nós sabemos que nada acontece por acaso, de que nada é por acaso. E na obra, Na Era do Espírito de Chico Xavier, nós encontramos também uma passagem que nos diz: nada acontece por acaso. Tudo resulta da lei da causa e do efeito. E todo efeito, ele tem um sentido, o da evolução. Todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar, mas além do resgate, espera-nos a liberdade, a paz e o progresso. Quando nós estamos numa escola, por exemplo, num processo escolar, nós aprendemos que quando um professor passa um determinado problema, é para que a gente resolva, através dos ensinamentos que ele passou para nós no decorrer das suas aulas. Mas quando nós não conseguimos desenvolver aquele trabalho, nós não conseguimos resolver aquele problema, é justo que a gente peça ajuda. É justo que nós buscamos ajuda. E na vida também não é diferente. Todos nós temos problemas. Todos nós sentimos dores. Todos nós possuímos tristezas. Todos nós temos dores e tristezas da alma e também do corpo. E muitos buscam aqui a essa casa espírita por estarem desanimados, por se encontrarem com depressão ou também com problemas familiares, querendo desistir da vida, entre outras situações. Essa casa espírita, ela procura auxiliar, mas ouvindo, compreendendo aquela situação, repassando uma palavra de acalento, uma palavra de conforto e principalmente uma palavra de Jesus, buscando então conduzir esse ser, essa pessoa, aos caminhos que o levam até o encontro com Jesus. Mas quando os problemas ocorrem, quando eles surgem, e quando nós não conseguimos lidar com eles,
ou quando nós não possuímos força suficiente para lidar com eles, para resolvê-los, é justo então, da mesma forma que na escola a gente busca auxílio, que nesse momento a gente também busque auxílio. Sem a gente esquecer, no entanto, que o buscar o auxílio nem sempre é buscar e encontrar a cura. Até porque, se nós estamos com dores, seja do corpo ou seja da alma, ou de ambos, né? Nós podemos estar sofrendo com situações tanto do corpo quanto da alma. Nós temos que entender que a cura, muitas vezes, ela pode estar somente em nós mesmos. Ninguém vai resolver os meus problemas. Ninguém vai curar as minhas dores. Mas, quando a gente busca ajuda e com acalento, com palavras confortantes, com acolhimento, tudo se torna mais fácil. Para a dor física, nós encontramos socorro e alívio na medicação, nós encontramos alívio e socorro no tratamento médico. Nós sabemos que o auxílio da medicina terrena, ela é extremamente precioso, é extremamente abençoado e ele nos ajuda muito. Mas, para as dores da alma, é uma tarefa exclusivamente nossa. Jesus, ele foi muito claro neste ponto quando ele afirmou no Evangelho de Lucas, onde ele disse: médico, cura-te a ti mesmo. Ninguém pode curar a dor da alma do próximo. Nós podemos, então, ser instrumentos de auxílio. Nós podemos ser amigos extremamente preciosos. Nós podemos dar conselhos, nem sempre nos ouve, mas nós podemos dar os conselhos. Nós podemos, então, lhe guiar ao encontro do Evangelho, pois um recurso extremamente precioso e importante é Jesus, e nós sabemos disso. E nós necessitamos desse encontro com Jesus. Ainda no Evangelho de Cristo e nos seus ensinamentos, mais precisamente no Evangelho de Mateus, nós encontramos uma frase que é bastante dita e ouvida, mas que muitas vezes nós acabamos por não seguir esse conselho. Nós acabamos por deixar de lado a questão de que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus fazia. Então, como nós vimos na mensagem inicial, a importância do amor, então nós entendemos que o amor, ele é o remédio universal. Agora, imagine se a gente encontrar o amor de Jesus. Como seria esse encontro ao amor de Jesus? Entenderíamos o verdadeiro amor? Eu acredito que o amor, quando a gente se encontra com Jesus, que costumam dizer assim que a gente só conhece o verdadeiro amor quando a gente tem os filhos, né? Que a gente pode amar o marido, pode amar os pais, pode amar os irmãos, mas o sentimento de amor que a gente tem pelos filhos chegaria próximo ao mesmo sentimento que nós teríamos que ter por Jesus. Ou seria igual, né? Porque amamos incondicionalmente. Então, todos nós passamos por doenças em algum momento da vida. Todos nós nos sentimos doentes em determinados momentos. Nós temos diversos tipos de dores. Nós sentimos angústias. Nós passamos pela depressão. Mas nós temos que tomar um grande cuidado com todas essas situações, com todos esses sentimentos. Tem uma frase que eu li preparando a palestra e que ela faz grande sentido, né? Que ela fala assim: se o passarinho pousar na sua cabeça, não permita que ele faça ninho. Ou seja, quando um pensamento negativo, quando um sentimento destrutivo chegar até ti, ou chegar até nós, vamos procurar nos livrarmos dele. É difícil? Sim, é muito difícil. Até porque a gente se sente ali no fundo do poço,
sem conseguir, né, sair daquela situação. Mas se fosse fácil, nós já seríamos anjos. Nós já teríamos a perfeição relativa. Mas, porém, por mais que pareça impossível, nós precisamos tentar. Tem coisas que demoram mais, tem coisas que precisam de tempo para ser resolvidas, mas que com persistência e com, né, ali os auxílios necessários, a gente consegue. Mas nós precisamos acreditar que nós vamos conseguir. Há dores, há sentimentos que nós podemos resolver em uma encarnação, em uma existência, outras em 2, 3, 10 milênios, a gente não sabe. Nós não podemos julgar o outro pela dor que ele sente, nós não sabemos a bagagem que ele traz para estar com esse sentimento. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais, que nós fomos criados simples e nós fomos criados ignorantes. Nós fomos criados por Deus para encontrar a felicidade suprema, para que nós adquirirmos conhecimentos e assim a gente poder progredir nessa jornada, podermos progredir nessa nossa evolução espiritual. Ainda que seja de uma forma lenta e pequena, mas nós temos que progredir. Muitos de nós já passamos por este mundo centenas de vezes, muitas encarnações, né? Nós temos um passado, nós temos um pretérito, como já dito, a gente traz uma bagagem. Nós trazemos dessas encarnações, conhecimentos, nós trazemos bênçãos, como também nós trazemos feridas. Mas ao longo desse pretérito, ao longo desse passado, nós também construímos coisas complicadas. Nós deixamos coisas para se resolver lá no passado, como desafetos, como crimes, tanto contra a lei do homem quanto contra a lei divina. E ainda hoje, nessa encarnação, nós vivemos endividados, principalmente com essas leis divinas. E isso, lá no nosso inconsciente, também nos adoece. E discorrendo sobre a dor, Leon Denis, ele ressalta que a dor, ela é uma lei de equilíbrio e educação. Sim, de educação. Ninguém gostaria de passar pela dor, ninguém gostaria de passar pelo sofrimento, mas ela é uma forma de nós aprendermos. É que o sofrimento, a dor, em parte, então é justamente devido às nossas violações divinas. Contudo, como todos os seres passam por ele, pelo sofrimento, então, necessariamente, o sofrimento e a dor, eles devem ser considerados, de ordem geral, como um instrumento para o nosso progresso. Ah, mas eu tenho que passar pela dor para entender que aquilo é um progresso? Sim. Ninguém quer passar pela dor, ninguém quer passar pelo sofrimento. Mas é através dele, se a gente conseguir passar com resignação, que nós vamos alcançar a nossa evolução espiritual. Kardec, ele também afirma que muitas vezes os sofrimentos, eles independem de nós. Necessariamente eles não vão depender de nós. Mas grande parte desses sofrimentos, eles são consequências da nossa vontade, daquilo que nós desejamos, das nossas escolhas. Então, felizes ou infelizes aqui nessa existência terrena, aquilo que nós trazemos da nossa bagagem, aquilo que nos deixa felizes ou infelizes, ela não repercute só neste momento, só nesta vida. Ela repercute em todas as nossas próximas reencarnações, onde forçosamente nós recolhemos os nossos resultados. Então, aquela frase, né? O que nós estamos colhendo hoje,
O que nós estamos plantando hoje, que eu quero colher amanhã. Então, necessariamente, nós vamos seguir com a nossa bagagem. É importante a gente entender que Deus, ele não castiga, né? Que Deus, ele não vai te causar sofrimento, ele não vai te causar dor. E certamente você já ouviu, nós já ouvimos alguém fazer a pergunta: mas por que Deus? Por que que você me mandou esse sofrimento? Por que que você me mandou essa dor? Por que que eu tenho que estar passando por isso neste momento? Será mesmo que Deus envia, ou Deus castiga, ou Ele envia essa dor e sofrimento para alguém? Imaginar isso, pensar isso sobre Deus, seria desconhecer quem é realmente o nosso Pai. Seria desconhecer os atributos de Deus. Nós sabemos que Deus é misericordioso e justo, de que Deus não castiga, de que Deus é supremo, de que Deus é a causa primária de todas as coisas. Como poderia, então, a fonte do bem, a fonte do amor, a fonte da bondade e a fonte de todas as dádivas, como também a fonte de tudo que de bom e belo existe, causar sofrimento e dor para os seus filhos? Nós temos que lembrar também que não existe privilégios na criação divina, que ninguém foi criado em perfeição, que aqueles que estão lá no plano espiritual, que chegaram a essa condição pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias conquistas. E é esse mesmo caminho que nós devemos seguir. Nós devemos percorrer o caminho da evolução, até nós chegarmos então à perfeição relativa. Lembrando que a perfeição absoluta somente Jesus a tem. Para a dor do corpo, é justo e necessário, então, como já dito, que a gente busque o auxílio médico, né? Que a gente recorra a ele. Agora, para a dor da alma, é justo que a gente busque o auxílio da espiritualidade amiga, que se busque o auxílio do nosso anjo da guarda. Recorrer a Jesus também é extremamente justo e necessário, mas ninguém vai fazer a parte que nos cabe. O plantio é livre, mas a colheita é compulsória. Jesus, no seu evangelho, ele nos esclarece que a cada um será dado conforme as suas obras. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu deixo de fazer para o bem, ou o que eu ofereço ao próximo, volta para mim. Isso me tranquiliza ou não? E volta possivelmente na mesma intensidade do que doamos. É dando que se recebe. E se recebe justamente aquilo que se dá. Se dou amor, vai receber amor. Se serve, para quem serve, melhor dizendo, recebe um salário. O salário do bem é a felicidade. E o salário do mal é a morte do espírito. Mas o que seria essa morte do espírito se nós somos espíritos imortais? Eu diria que essa morte do espírito é quando o espírito é considerado morto, é quando ele se afasta de Deus. É quando ele se afasta de Jesus. É quando esse espírito ele é rebelde, quando ele não se reconhece como filho de Deus, quando ele não se reconhece como irmão de Jesus. É quando ele não procura se libertar de todos os males que ele carrega em seu coração. Nós vivemos, nós sabemos, em que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Na categoria ali dos mundos que Kardec nos colocou, então a escala dos mundos começa lá nos primitivos, depois o mundo das provas e expiações,
dos regeneração e assim por diante. Então, nós sabemos que nós estamos ali, subindo degraus, né? Como se nós estivesse subindo um pouquinho por vez dentro da nossa escala evolutiva. Mas por que provas e expiações? Justamente porque ainda nós somos espíritos imperfeitos. Porque nós deixamos de reconhecer a Deus e a Jesus. E também porque a nossa fé é extremamente pequena. Muito pequena. Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer coisas que até nós duvidamos. Poderíamos mover as montanhas das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas angústias. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se nós sofremos ainda, se temos dores, se temos angústias, imagine qual é o tamanho da nossa fé hoje. Se um grão de mostarda moveria montanhas e nós ainda passamos por diversos problemas e dores, então quer dizer que é muito menor do que um grão de mostarda. Sempre que Jesus fazia uma cura, ele alertava: não fui eu que te curei, foi a sua fé que te curastes. Todavia, se ao recorrermos ao amparo da espiritualidade, se recorrermos ao amparo da espiritualidade sem ter fé, talvez nós tenhamos algum merecimento. Mas enquanto a nossa fé não for a base do nosso desejo, nós ainda temos muito que aprender, nós temos ainda muito que construir. Emmanuel nos diz que expiação é para um espírito rebelde, para aquele espírito que se compraz do mal, que não quer e não aceita o convite para o bem. Embora esse espírito ainda seja ignorante do bem, ele se compraz naquilo. Ele recusa qualquer oportunidade para fazer o bem. Então, na sua rebeldia, ele vai expiar. Ele vai passar pela lei da ação e da reação. Ele vai passar pela causa e pelo efeito. A dor, como nós já vimos e como nós sabemos, ela não é um castigo. Ela é vamos dizer que é uma parte da pedagogia divina para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso despertamento. E a dor, ela é um instrumento de amor de Jesus. Jesus, de certa forma, está nos acordando para a nossa evolução espiritual. Imagine, vamos usar como exemplo, se a gente sentisse uma dor de dente, né? Se a gente não sentisse essa dor de dente, mas em determinado momento você decide ao dentista para avaliar como que está. Chegando lá, você já perdeu alguns dentes, já está com os dentes com problemas, mas você não sentiu. Você já percebeu ali que você perdeu, que ele está estragado, está caído. Então, se você tivesse sentido aquela dor, você poderia recuperar a tempo. Então, a dor, ela é sim uma bênção, embora seja difícil para a gente entender isso, seja difícil para a gente aceitar que Jesus não nos coloca em determinadas situações porque quer nos ver sofrendo, mas sim para a gente progredir. Nós já ouvimos algumas pessoas falarem que o quanto é feliz aquela pessoa que não sente dor, porque tem algumas pessoas que passam por esse distúrbio fisiológico, mas certamente se você perguntar a ela, ela vai dizer que isso não é uma bênção, que não sentir a dor não é uma bênção, que é horrível, que não é bom, porque ela pode estar com um órgão ali sendo destruído ou com uma enfermidade grave que poderia ser curada
prematuramente, evitando assim de levar o seu corpo ao túmulo, porque ela não sentiu a dor, não sentiu que o problema estava ali presente em seu corpo. Sendo assim, a dor é sim um instrumento de pedagogia divina para o nosso reajustamento. Jesus, em suas bem-aventuranças, ele foi muito claro quando ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 80, intitulado Como Sofres, nos diz: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e de amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos? Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele clamarmos as contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no candinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Se você está doente, se está sentindo dores físicas, mas também com dores na alma, angustiado, depressivo, desanimado, lute. Nós não devemos nos entregar, nós devemos sim buscar auxílios. Como já dito, a casa espírita, ela se dispõe de alguns recursos que podem nos trazer esperança, que podem nos renovar para a vida plena. Nós contamos com o trabalho de irradiação, nós temos o atendimento fraterno, nós temos o Evangelho no Centro, palestras, água fluidificada, passe. Mas, além disso, o que é ofertado aqui nessa casa espírita, além da nossa conexão com Deus, o nosso encontro com Jesus, com a espiritualidade amiga, siga também os tratamentos convencionais. Eles são essenciais e, de maneira alguma, eles devem ser substituídos por outros tratamentos. É certo que nós vamos cair inúmeras vezes, mas mesmo com os joelhos desconjuntados, nós devemos levantar, nós devemos seguir em frente. Na sequência, eu escolhi uma música que fala sobre crer, sobre a necessidade da gente crer em Deus, do nosso encontro com Deus. Então, antes de finalizarmos, eu vou colocar ela. Tá aqui ligado?
que ela está voltando? O que a música nos propõe? Para a gente crer no amor de Jesus, para a gente parar e ouvi-lo, senti-lo. Se nós sentirmos amado por Ele, muitas vezes nós estamos desamparados, estamos ali tristes e deixamos de ouvir o verdadeiro sentimento de amor que Jesus nos transmite. Aquilo que nós precisamos está às vezes ao nosso lado, junto de nós, nos apoiando, nos erguendo e auxiliando que a gente consiga progredir nessa caminhada.
para esse ano que se finda, para um novo ciclo que se inicia, para um novo ano, eu desejo que Jesus nos abençoe. Aliás, que continue nos abençoando, porque Ele nos abençoa todos os dias. E principalmente que a nossa fé se fortaleça, que ela seja muito maior que um grão de mostarda. Que a nossa coragem de lutar contra os desânimos, contra as dores, contra os sentimentos que nos colocam no poço, também se fortaleça. Que o nosso ânimo se fortaleça. Que nós possamos vencer juntos todas as dificuldades e que possamos aprender a suportar essas dores, esses sentimentos para podermos evoluir. Desejo que nunca permitam, que nunca nos façam, que nunca nos deixem de acreditar de que nós não somos capazes, de que nós não saibamos o nosso verdadeiro valor, aquilo que nós realmente somos, aquilo por que nós aqui estamos, o que nós viemos buscar, o que nós almejamos, o que nós vamos levar. Que nós possamos sentir nessa imensidão, na escuridão, nas dores, nas angústias, o verdadeiro amor de Deus, de o quanto nós somos amados, de quanto nós necessitamos amar. Que nós possamos sentir o quanto nós somos fortes, nós somos resilientes, que nós não estamos aqui por acaso, que possamos entender e compreender que o que importa é Deus, que o que importa é Jesus e o nosso encontro com a espiritualidade amiga. E ao que eles dizem, o que Deus, o que Jesus e a espiritualidade amiga nos dizem, é o que realmente importa. E que nós possamos entender que basta a nós crer, somente crer na existência deles. Uma abençoada noite a todos e um feliz e abençoado 2025.